11. Um mundo sem fronteiras. A Organização das Nações Unidas antes lidava apenas com governos, refletiu o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, em 2005. Hoje sabemos que paz e prosperidade não podem ser alcançadas sem parcerias envolvendo governos, organizações internacionais, a comunidade empresarial e a sociedade civil. No mundo atual, dependemos uns dos outros. Annan foi além ao concluir que na era da interdependência, a cidadania global é um pilar crucial do progresso. Mas o progresso, sob a perspectiva do secretário-geral Annan, exigiria a destruição da soberania nacional para dar lugar à criação de uma sociedade civil global sem fronteiras. A governança mundial seria distribuída por uma enorme e impessoal burocracia internacional, que desrespeitaria a liberdade e rebaixaria os indivíduos à condição de formigas operárias em um universo socialista autoritário. Na utopia de Annan, a cidadania mundial, ou a democracia de baixo para cima, e as instituições supranacionais regionais e globais seriam adicionadas a um caldeirão de propaganda esquerdista e ação direta, projetado para fazer as pessoas acreditarem que o conceito de soberania nacional, com 500 anos de existência, está irremediavelmente ultrapassado e é a causa fundamental das guerras. A extrema esquerda cria uma imagem distorcida que representa a soberania, o Estado-nação, a paz e a guerra por meio do uso seletivo da verdade. Os fragmentos de verdade utilizados hoje para construir essa falsa narrativa sobre a soberania são baseados no argumento ultra-esquerdista de que a incapacidade dos Estados-nação em estabelecer uma paz duradoura e proteger os direitos humanos evidencia o fracasso da humanidade. Se o Estado soberano é a causa da guerra, dizem os defensores de uma governança global orientada pela ONU, então deve-se eliminar a soberania e substituí-la por um mundo sem fronteiras, trocar a cidadania nacional pela cidadania global e criar instituições internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, para lidar com violações de um Código Mundial de Justiça. H. G. Wells, entre aqueles de sua época nos anos 1920 que ficaram abalados com a carnificina da Grande Guerra, concluiu sua obra célebre The Outline of History com uma especulação sobre a evolução do governo mundial ao longo do tempo. Uma grande fraqueza que ele identificava na Liga das Nações era sua deferência estrutural à soberania e sua ênfase na nacionalidade, quando o foco deveria ser exatamente o oposto. O mundo perecerá a menos que a soberania seja fundida e a nacionalidade subordinada, opinava Wells. E, para isso, as mentes dos homens precisam ser preparadas por experiência, conhecimento e reflexão, dizia ele. A tarefa suprema diante dos homens no presente é a educação política. Hitler, Stalin, Mao e outros demônios menores do século XX tentaram reeducar as pessoas para que abraçassem suas próprias versões de um mundo socialista fantasioso, impondo essa educação política à força das armas. A liberdade individual e a sede por liberdade, no entanto, resistiram aos melhores esforços fascistas e comunistas de criar novos cidadãos, apesar do assassinato de milhões. A ONU, sob a liderança de Kofi Annan e seus seguidores, ignorou essa história recente em um programa de agitação e propaganda disfarçado de projeto educacional. O programa da ONU Ensinando para uma Cultura de Paz foi organizado e é conduzido pela ultra-esquerda, que busca destruir a soberania dos Estados-nação para abrir caminho à governança global por meio de um mundo autoritário e socialista sem fronteiras. As ideias marxistas revisionistas de Antônio Gramsci, surgidas nos anos 1930, foram retomadas e difundidas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental durante as décadas de 1960 e 1970, quando os valores tradicionais e a valorização da herança cultural foram questionados e reexaminados pela nova esquerda. As ideias de Gramsci não desapareceram. Muitos de seus adeptos encontraram lugar na academia, onde trabalharam incansavelmente na educação política com o objetivo de transformar os valores da sociedade e a compreensão do povo sobre sua herança, ambos servindo de referência para a vida contemporânea. Assim, descobrimos no início do século XXI que as sementes da mudança, que visam destruir a soberania em favor de um autoritarismo socialista, voltaram a germinar. O ataque à soberania, e o apelo a um mundo sem fronteiras, se manifesta em grande parte por meio da Organização das Nações Unidas. À medida que o ressurgimento marxista emergia do abismo ao longo dos anos 1990, os visionários da extrema esquerda reforçaram seus pontos-chave de propaganda: meio ambiente global, direitos humanos e paz mundial, como partes integrantes de sua mensagem maior sobre justiça e cidadania globais. As Nações Unidas por trás das Nações Unidas. O relatório Tower of Babel, 2004, de Dory Gold, e Global Deception, 2005, de Joseph A. Klein, fazem um excelente trabalho ao expor algumas das falhas mais monumentais e fraquezas persistentes da ONU, especialmente as que surgiram desde o início dos anos 1990. Ex-embaixador de Israel na ONU,
Dory Gold considera a organização um fracasso absoluto e dominada por forças anti-ocidentais, ditaduras, estados patrocinadores do terrorismo e os piores inimigos dos Estados Unidos. Traindo os nobres ideais dos fundadores da ONU, argumenta Gold, a organização perdeu sua clareza moral e mostrou-se incapaz de confrontar agressões de forma eficaz, preservar a paz internacional e defender os direitos humanos. Como evidência de apoio, o embaixador Gold observa que Mao se levantou uma sobrancelha na ONU durante os anos 1970, quando milhões foram massacrados no Camboja e em Uganda. Em 1994, as forças de paz das Nações Unidas mantiveram uma imparcialidade estrita enquanto 980 mil tutsis ruandeses eram massacrados. Em 1995, quando 7 mil muçulmanos bósnios foram assassinados por forças militares sérvias após terem sido atraídos para um refúgio seguro da ONU, e outros 40 mil foram deportados para outras regiões da Bósnia, e em 1998, quando 5 países africanos invadiram a República Democrática do Congo para saquear suas abundantes riquezas naturais, a ONU enviou uma pequena força de observadores, enquanto 2,5 milhões de pessoas eram mortas nos 3 anos seguintes. O fim da Guerra Fria trouxe ao mundo uma nova maioria na ONU, composta por ditaduras, países que apoiam o terrorismo e nações controladas ou aconselhadas por estados revolucionários socialistas anti-americanos. O secretário-geral Kofi Annan utilizou a confusão do período de transição na ONU para minar a soberania dos Estados-nação, favorecendo o uso de conselheiros-chave e ONGs como ferramentas para avançar sua agenda de governança global. Nesse processo, a ONU foi esvaziada de clareza moral. Em 2008, o foco mundial voltou-se para Darfur, região conturbada do Sudão, onde mais de 300 mil pessoas foram mortas, em sua maioria cristãos negros, e outros 2 ou 3 milhões foram forçados a abandonar seus lares ao longo de um período de 5 anos. Mais uma vez, a ONU mostrou-se incapaz ou indisposta a responder às necessidades, nas palavras do colunista Nathan Toff, do povo inocente de Darfur. A acusação de Gold foi pontuada por expressões como neutralidade de valores, neutralismo diplomático, equivalência moral, relativismo moral e outras semelhantes. Mas seu argumento bem fundamentado usa as palavras como chicotadas, especialmente ao observar que o ethos da ONU mudou e que ela passou a usar a imparcialidade como princípio orientador, distorcendo esse conceito para significar não fazer julgamentos morais. Ser imparcial significa não tomar partido, ao mesmo tempo em que se protegem ambos os lados. Ao nada fazer para impedir a agressão, a ONU se posiciona do lado da violência genocida. O embaixador Gold conclui que a ONU é protegida por um muro muito alto de correção política, que faz com que qualquer crítica à organização seja vista como um ataque à humanidade como um todo. Mas é hora de reconhecer que ela fracassou completamente em alcançar os objetivos de seus fundadores, impedir a agressão e garantir a ordem mundial. A ONU demonstrou ser particularmente inadequada para preservar a ordem global. O histórico da organização ao longo do último meio-século revela uma sequência chocante de fracassos. A década de 1990 evidenciou ainda mais os defeitos da ONU, e eles só se tornaram mais gritantes nos anos recentes. A crítica de Joseph Klein à ONU contemporânea segue outro caminho, mas não é menos realista nem menos exigente em sua avaliação. Para Klein, a verdadeira ameaça representada pela ONU surgiu de sua ideologia globalista, que corrompeu as intenções originais de seus fundadores. O objetivo dos globalistas, explica Klein, é neutralizar a Constituição dos Estados Unidos e a nação por ela definida. Com esse intuito, ideologias poderosas, onipresentes e progressistas, desviaram a ONU de seu rumo. Em janeiro de 2008, Joseph Klein afirmou que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, representava uma grande melhoria em relação ao seu antecessor, Kofi Annan, elogiando sua diplomacia discreta em questões relacionadas ao conflito israelo-palestino. Mas, no que diz respeito à instituição, escreve Klein, as Nações Unidas continuam em espiral descendente. Klein citou a falta de progresso em Darfur, onde os massacres de não-árabes continuavam em ritmo genocida. Esses acontecimentos, à vista do mundo todo, continuaram porque não foi possível implementar uma força de paz da ONU e da União Africana suficientemente robusta para deter os assassinatos. O secretário-geral Ban Ki-moon foi reduzido a implorar aos líderes sudaneses que cessassem a matança, sem sucesso. Tendo perdido a batalha inicial pela criação de uma estrutura de governo mundial durante os debates que levaram à fundação da ONU em 1945, os globalistas criaram o Movimento Federalista Mundial em 1947, durante a Conferência do Movimento Mundial para um Governo Federal Mundial. Os ideólogos do federalismo mundial estabeleceram para si a tarefa de infiltrar as estruturas burocráticas da ONU,
cooptar seus processos internos em favor da governança global e transformar o organismo internacional em um núcleo de instituições internacionais que conduziriam ao mundo sem fronteiras, cidadania global, impostos globais, controle universal de armas, redistribuição econômica mundial e um tribunal penal internacional com jurisdição direta sobre indivíduos. O principal obstáculo aos planos dos globalistas é a Constituição dos Estados Unidos, que fazenda dos cerca de 300 milhões de americanos os soberanos do Estado e consagra a ideia da liberdade individual como objetivo supremo da nação. Assim, a primeira vítima, se os devaneios globalistas se realizassem, seria a liberdade americana e a soberania nacional. Americanos, e outros povos ao redor do mundo, tornar-se-iam escravos de uma burocracia alienígena e sem rosto, que restringiria cada vez mais os limites da liberdade individual. Organizações não governamentais, ONGs. Os soldados de infantaria que dão suporte aos ideólogos do governo mundial são milhares de organizações não governamentais, a maioria das quais surgiu no cenário global durante a década de 1990. Elas representam a vanguarda essencial para executar a estratégia da esquerda de penetração, cooptação e transformação da ONU em um centro de governança mundial. Sem dúvida, a ONU é beneficiada por uma ampla maioria de ONGs que ajudam a fornecer serviços humanitários básicos, desde programas de combate à pobreza até assistência à saúde em áreas problemáticas do mundo. No entanto, essas ONGs boas estão sendo atropeladas por aquelas que já penetraram e cooptaram muitos programas das Nações Unidas, e que vêm sendo usadas para transformar a ONU em uma cidadela global de governança mundial. Um fenômeno amplamente ignorado nas reformas conduzidas sob a orientação do secretário-geral Kofi Annan foi a explosão no número de ONGs, ou organizações da sociedade civil, como preferem ser chamadas, e sua participação direta em todas as áreas da ONU. O Conselho Econômico e Social, ECOSOCOC, concedeu status consultivo a 41 ONGs em 1946. Esse número chegou a 377 em 1968 e 700 em 1992. Em janeiro de 2008, 3.052 ONGs desfrutavam desse status, e outras 145 aguardavam validação, o que oferece acesso sem precedentes a todo o sistema da ONU para disseminar suas ideias. Uma vez que um escritório da ONU adota um conceito ou projeto proposto, a ONG pode buscar apoio para esse tema de interesse da ONU entre milhares de fontes de financiamento na comunidade filantrópica. Em uma palavra, ser uma ONG aprovada pela ONU é uma licença para operar. Isso não custa nada à ONU, e a soberania dos Estados-nação é diluída um pouco mais a cada ação conjunta entre ONU e ONGs. Esse fenômeno é frequentemente descrito com generalizações reluzentes como a Revolução Associativa Global, e citado como parte de um movimento universal de maior ação cidadã. Na realidade, trata-se de enriquecer supostos benfeitores. Altos funcionários da ONU oferecem elogios generosos às organizações não governamentais. O secretário-geral Kofi Annan, por exemplo, discursou em uma conferência patrocinada pela ONU para ONGs, em comemoração à Declaração Universal dos Direitos Humanos, em setembro de 1998. Descrevendo o crescimento das ONGs como encorajador, ele observou que a ONU está se abrindo, treinando nosso pessoal para trabalhar com ONGs e fornecendo financiamento e outras formas de apoio, particularmente no mundo em desenvolvimento. Annan concluiu dizendo: não há retorno da revolução global das ONGs. Portanto, avancemos juntos nessa parceria. Louise Frechette, vice-secretária-geral, elaborou ainda mais a visão das altas esferas da ONU. Há um fosso crescente entre o que os cidadãos exigem e o que os governos podem oferecer. Nosso desafio é preencher essa lacuna. As ONGs são a vanguarda da sociedade civil, que estão dando nova vida e significado à ideia de uma comunidade internacional. Com boa vontade e razão, vocês estão atuando como a consciência global. A parceria estratégica da ONU com as ONGs baseia-se no mandato da Carta da ONU de trabalhar com a sociedade civil. O Movimento Internacional pela Paz, liderado pela extrema-esquerda, distorceu esse mandato ao invadir, e por vezes substituir, o papel dos governos nacionais. Cada vez mais, ONGs de esquerda estão sequestrando a agenda da ONU, subvertendo ativamente o papel e a autoridade dos Estados soberanos. Com as mãos firmemente colocadas nos controles do sistema de informação da ONU, a liderança radical da esquerda construiu um fórum global de propaganda para levar adiante seu objetivo de transformação social mundial de baixo para cima. Quando o marxismo revisionista de Antônio Gramsci se tornou popular entre a esquerda na década de 1990, o termo organização da sociedade civil, que antes se referia às atividades de centros político-culturais contra a tirania capitalista, se espalhou rapidamente. A sociedade civil passou a ser vista como um meio de renovação e ressurgimento do marxismo, após a queda do Muro de Berlim e a emancipação dos cidadãos no leste europeu.
Ou, como Thomas Carothers observou, a sociedade civil se tornou um elemento-chave do zeitgeist do pós-Guerra Fria. A esquerda radical começou a equiparar organizações da sociedade civil com organizações não governamentais. O movimento da sociedade civil serviu como motor de mudança nas Nações Unidas e como ponta de lança na minação do lugar dos Estados-nação soberanos. Mais de 3.000 ONGs desfrutavam de status consultivo na ONU em 2008, a maioria das quais era dedicada a projetos de ajuda humanitária, médica, religiosa, social, educacional e outros. Nadando entre elas como tubarões, no entanto, estão membros estratégicos do Império Vais e da comunidade socialista global mais ampla. Entre esses amigos do Império Vais estavam a Federação Mundial da Juventude Democrática, União Soviética-Rússia, o Conselho Mundial de Igrejas, a Federação Mundial de Sindicatos, União Soviética-Rússia, a Internacional Socialista, o Institute for Police Studies e o Transnational Institute, a Human Rights Watch, a Global Exchange, a American Civil Liberties Union, a International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, Peter Weiss, a Peace Action, Cora Weiss, o International Peace Bureau, Cora Weiss, o World Federalist Movement, Peter Weiss, o Open Society Institute, George Soros, e uma longa lista de outros. Essas ONGs afirmam representar a sociedade civil e usam esse artifício de propaganda para ajudar a racionalizar e encobrir suas atividades dentro das Nações Unidas. Robert Hubert e David Higgs explicam, em um relatório para o Capital Research Center, como essas ONGs monopolizam cada vez mais reuniões internacionais sobre o futuro global. Elas rotineiramente rejeitam os Estados Unidos e outros governos democráticos e suas atividades nos mercados livres, no livre comércio e no desenvolvimento econômico, explicam Hubert e Higgs. As ONGs da esquerda promovem ambientalismo, multiculturalismo, redistribuição de riqueza, desarmamento, a abolição de armas nucleares, a eliminação do comércio de armas leves e uma série de outros temas de reconstrução social. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, promoveu ativamente as organizações da sociedade civil da esquerda como uma ferramenta para minar o papel do Estado-nação nas atividades da ONU. Annan afirmou em 2000 que os assuntos globais já não são mais da alçada exclusiva dos ministérios das relações exteriores, nem os Estados são a única fonte de soluções para os muitos problemas do nosso pequeno planeta, e acrescentou que muitos atores não estatais, diversos e cada vez mais influentes, uniram-se aos formuladores de decisões nacionais para improvisar novas formas de governança global. Annan, em essência, elevou a voz das ONGs da esquerda ao nível dos Estados-nação soberanos, e a partir das posições internas que lhes foram dadas por Annan e pela Assembleia Geral da ONU, suas vozes podem ser mais altas nas políticas globais do que as dos próprios Estados soberanos. Uma declaração da Assembleia Geral de 1998 sobre o fortalecimento do sistema das Nações Unidas, por exemplo, afirmou que as ONGs são a manifestação mais clara do que se denomina sociedade civil, e abriu as portas internas da ONU para essas organizações externas e não responsáveis perante os eleitores. Se as ONGs devem continuar fazendo uma contribuição significativa para o trabalho das Nações Unidas, é crucial que seu acesso à informação e à documentação seja assegurado de maneira oportuna e apropriada. Em uma palavra, os membros da Assembleia Geral desejam vozes mais fortes das ONGs dentro da ONU para ajudar a contrabalançar a autoridade soberana dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E pode-se ter certeza de que as ONGs estavam por trás da posição adotada pela Assembleia Geral, orientando seus membros a apoiar posições que ajudariam as organizações da sociedade civil a atrair financiamento que impulsionaria o deslizamento da ONU em direção à governança mundial. Esse curso de eventos dentro da ONU não aconteceu ao acaso. Pelo contrário, o movimento federalista mundial, uma fachada da esquerda, vem liderando uma campanha em nome do fortalecimento do papel das ONGs na ONU, observando que a Assembleia Geral estabeleceu um grupo de trabalho sobre extensão dos direitos das ONGs e dos cidadãos para todas as áreas da ONU. O movimento federalista mundial sustenta que essas atividades ajudarão a democratizar, reformar e fortalecer a Assembleia Geral, o Women's Caucus, o World Wildlife Fund, o Greenpeace, a Anistia Internacional, o Conselho Mundial de Igrejas e outras ONGs que apoiam o processo reformado da ONU. Reformar a ONU desde dentro para promover maior envolvimento da sociedade civil, leia-se, ONGs, é apenas uma das atividades do movimento federalista mundial. Sua visão esquerdista inclui um compromisso com uma verdadeira comunidade mundial, onde os governos se curvam à cooperação global, a instituições mundiais democráticas de direito, a um equilíbrio entre o direito à autodeterminação nacional e os direitos coletivos da comunidade global, a indivíduos como fonte legítima e sujeitos da autoridade do direito mundial, ao fim da corrida armamentista e eliminação de todas as armas de destruição em massa,
a cessação do uso e da ameaça de uso da força militar, ao respeito pelos direitos humanos universais e a ações ambientais comuns. Para o movimento federalista mundial, um ethos global e uma consciência da humanidade como uma comunidade única e de cada pessoa como cidadã de um só mundo é um tema abrangente. Essa visão permeia o trabalho do movimento federalista dentro do sistema da ONU e foi fundamental para preparar o terreno, em maio de 1999, para o surgimento do Águia Peel for Peace como uma gigantesca ONG, apta a formar alianças com organizações não governamentais da esquerda moderada. Na realidade, o Águia Peel for Peace utilizou os escritórios e a rede do movimento federalista mundial para promover causas socialistas, marxistas e pacifistas dentro do sistema da ONU e ao redor do mundo. Corretores de poder na ONU. Controlando os poderosos ativistas das ONGs da ONU estão os corretores de poder, ou insiders, atuando no círculo interno do secretário-geral. 3 assessores seniores, envoltos nas sombras das estruturas onusianas durante o mandato de Kofi Annan, impulsionaram a agenda de transformação rumo à governança global. As pontas da lança da ultra-esquerda na infiltração, cooptação e transformação das Nações Unidas foram Maurice Strong, Jeffrey Sachs e Cora Weiss. Maurice Strong capitalizou sua influência desde o Programa Ambiental da ONU até a transformação da organização em uma ferramenta de minar a soberania nacional e subverter as intenções originais dos fundadores da ONU. Jeffrey Sachs promoveu o Projeto do Milênio, dito como baseado na ciência, que prometia erradicar a pobreza mundial em 2 décadas por meio de uma vasta redistribuição de riqueza dos países ricos do norte para os estados empobrecidos do sul. Cora Weiss criou uma gigantesca corporação internacional pela paz para promover o governo e a cidadania mundial, transferir soberania dos Estados-nação para as ONGs e ensinar a paz às crianças, leia-se, propaganda, ao redor do mundo. Cada um desses defensores de um governo mundial usou ONGs como instrumentos de corte para executar seus programas antinacionais. Seus esforços foram financiados com recursos provenientes tanto da ONU quanto de fundações abertas a apoiar iniciativas aprovadas pelas Nações Unidas. Maurice Strong, por vezes chamado de o Homem Internacional do Mistério, preferia operar nas sombras da ONU. Ele foi assessor sênior do secretário-geral e foi nomeado por Kofi Annan para transformar a estrutura global da organização rumo a um sistema de governança mundial. Como resultado de seus esforços, a soberania dos Estados-membros foi sendo lentamente comprimida para abrir espaço ao poder socialista das organizações da sociedade civil. Um canadense abastado, Maurice Strong foi descrito pelo jornalista Ronald Bailey como o homem indispensável no centro dessa insidiosa captura de poder pela ONU. A primeira aparição de Strong no palco da ONU se deu quando o secretário-geral o nomeou para organizar e conduzir a primeira cúpula da Terra, a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. 1 ano depois, Strong foi designado diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Assim começou sua marcha metodológica rumo à governança global pela ONU. Na Cúpula da Terra de 1992, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Strong apresentou sua visão já na sessão de abertura. O conceito de soberania nacional tem sido um princípio imutável, de fato sagrado, das relações internacionais. É um princípio que cederá apenas lenta e relutantemente ao novo imperativo da cooperação ambiental global. Simplesmente não é viável que a soberania seja exercida unilateralmente por Estados-nação individuais, por mais poderosos que sejam. A comunidade global precisa ter assegurada a segurança ambiental. Strong também foi citado dizendo: "Sou socialista na ideologia, capitalista na metodologia." Muitos membros da família de Strong estiveram ligados ao comunismo e ao socialismo, incluindo um primo que foi membro da Cominter. Ele era próximo do ex-chefe do Partido Comunista Soviético e líder da URSS, Mikhail Gorbachev. Ambos estiveram fortemente ligados durante anos por meio da solidariedade entre o Army Council de Strong e a Green Cross International de Gorbachev. Convém recordar a declaração de Strong no Encontro do Rio. A soberania nacional cederá apenas lentamente à segurança ambiental. Do lado capitalista da hidra de Maurice Strong, encontra-se um empresário extremamente bem-sucedido. Ele manipulou diversos setores do ramo energético para acumular uma vasta fortuna. Utilizou uma rede de empresas de energia para conquistar controle suficiente sobre atividades-chave a ponto de atrair atenção política, e então converteu essa atenção em influência sobre nomeações políticas. Strong levou esse mesmo modelo básico para a ONU, onde, por meio de sua própria ONG como núcleo, passou a controlar as atividades de diversas outras ONGs comprometidas com a agenda da governança global da ONU. Ele garantiu que as ONGs certas recebessem financiamento da ONU ou de fundações privadas apoiadoras dessa agenda.
Strong também integrou a Comissão de Governança financiada pela ONU. Para mascarar a transformação clandestina da ONU de uma instituição de Estados-nação voltada à preservação da paz e dos direitos humanos em um governo mundial voltado ao indivíduo, passou-se a utilizar a expressão reformas da governança global. Essas reformas colocaram em marcha um movimento gradual da ONU rumo à eliminação do poder de veto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, ao estabelecimento de um cardápio independente de esquemas de taxação global da ONU, e à criação do Tribunal Penal Internacional, por meio do qual a ONU assumiria controle direto sobre indivíduos, rompendo com sua carta, que a define como um órgão criado por e para Estados-nação. Maurice Strong deveria ser conhecido como o Grande Manipulador. Seu gênio residia em criar redes, de indivíduos progressistas e da esquerda, de escritórios e programas da ONU, e de organizações não governamentais, formando um sutil entrelaçamento de atividade política. A face dupla de Maurice Strong aplicou essa técnica com sucesso tanto no universo capitalista, acumulando milhões de dólares em riqueza, quanto no campo socialista, ao avançar a ONU em direção à governança mundial. O relatório Volcker sobre as transferências do programa Petróleo por Alimentos entre a ONU e o Iraque de Saddam Hussein revelou um cheque datado de meados de 1997 em nome de Maurice Strong no valor de 988.885 dólares. Sacado de um banco jordaniano, financiado por Saddam Hussein e entregue por um conhecido intermediário da ONU com Saddam, Strong endossou o cheque para investir na Cordex Petroleum, uma empresa controlada pela família Strong. Ele deixou a ONU na primavera de 2005. Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Colômbia, é outro articulador de bastidores no poder da ONU. Sachs foi nomeado chefe de um corpo consultivo independente, o Projeto do Milênio, comissionado em 2002. O principal programa da ONU contra a pobreza, o Projeto do Milênio, encarregou Sachs e seu grupo consultivo de desenvolver um plano de ação para tirar os pobres do mundo da miséria, da fome, das doenças e da falta de abrigo até 2015, e da pobreza extrema até 2025. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem na pobreza ao redor do mundo. Para alcançar as metas do Projeto do Milênio, seria necessário um investimento anual de cerca de 110 dólares por pessoa pobre. O relatório final de Sachs foi apresentado em janeiro de 2005 e, após revisão, foi aceito. O trabalho do Projeto do Milênio foi incorporado à burocracia da ONU em 2007 para implementar as estratégias de desenvolvimento recomendadas. Segundo o professor Sachs e membros de seu comitê consultivo especialmente selecionado, a chave para tirar as áreas empobrecidas da pobreza, da doença e da fome está na criação de milhares de vilarejos do milênio, dos quais 60 já estavam em andamento no início de 2006 com financiamento privado e corporativo. O comitê definiu os objetivos de desenvolvimento do milênio como metas quantificadas e com prazos definidos para ajudar a concentrar recursos e ações sobre os principais fatores da pobreza. A maior parte do trabalho é realizada por 10 grupos temáticos, compostos por mais de 250 especialistas do mundo todo, representantes de ONGs, do setor privado, da ONU, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. A principal organização não governamental usada por Sachs para distribuir os recursos das Nações Unidas a uma infinidade de ONGs em apoio ao Projeto do Milênio é o Arf Institute, da Universidade de Colômbia. Esses recursos da ONU, se as estimativas do projeto estiverem corretas, corresponderiam a contribuições anuais da ordem de 0,7% do Produto Interno Bruto até 2015. Para os Estados Unidos, essa maciça redistribuição de riqueza variaria de cerca de 70 bilhões de dólares em 2003 a 140 bilhões de dólares em 2015. Na ausência de boa governança, não está claro como esses fundos seriam impedidos de serem desviados para os bolsos de ditadores e seus aliados. A acentuada alta nos preços dos alimentos e da energia em meados de 2008, no entanto, abalou o ímpeto rumo às metas do Projeto do Milênio. Os aumentos dramáticos de preços ameaçaram apagar 7 anos de progresso na redução da pobreza em milhares de vilarejos do milênio. Joseph Klein, em Global Deception, apontou diretamente para o pulso do ataque furtivo da ONU contra a liberdade americana. Chamando os conselheiros especiais do secretário-geral, Maurice Strong e Jeffrey Sachs, de líderes da Brigada Globalista, Klein explica como as ONGs, que não prestam contas a ninguém, estão sendo usadas para pisotear e subverter o conceito de soberania estatal dentro da ONU e de formas que se sobrepõem à Constituição dos Estados Unidos. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, está posicionado acima da Constituição americana e da liberdade individual. Enquanto isso, Sachs está usando ONGs da mesma forma para subverter a soberania por meio de uma maciça redistribuição de riqueza, que atinge os objetivos da ONU através das ONGs. Um terceiro cabide no sombrio armário da ONU está reservado ao Movimento Internacional pela Paz,
com braços especiais estendidos para as agendas de direitos humanos e governança global. Cora Weiss, uma avó nas sombras, e seu marido, Peter Weiss, são os criadores da Águia Pew for Peace. Eles atuam como presidente e diretora executiva desta grande empresa multinacional de esquerda. Cora Weiss é tanto organizadora principal quanto estrategista de socialistas radicais e moderados, marxistas e ativistas pelos direitos humanos e pela paz, operando sob a fachada da Águia Pew for Peace e de outras organizações de fachada. Ela exibe uma multiplicidade de rostos públicos. Dos anos 1960 até o final dos anos 1980, muitas publicações indicaram que Cora Weiss participou ativamente de várias atividades de frentes ultra-esquerdistas. Ela liderou e cofundou o movimento Women's Strike for Peace, ajudou a pôr fim aos testes nucleares atmosféricos e foi delegada ao Congresso Mundial de Mulheres realizado em Praga, Tchecoslováquia, em 1981. Teve um papel decisivo na articulação de um conjunto de organizações de fachada e ONGs não socialistas aliadas para protestar contra a guerra no Vietnã, ajudando a organizar manifestações contra a guerra, incluindo a maior delas em 15 de novembro de 1969, em Washington. D.C. Cora Weiss foi copresidente e diretora do Comitê de Ligação com as famílias de prisioneiros detidos no Vietnã. O FBI investigou o comitê entre 1970 e 1973, que era acusado de ser um veículo de propaganda norte-vietnamita cujas atividades eram consideradas prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos prisioneiros mantidos no Vietnã do Norte. David Horowitz colocou essa organização de fachada em particular e as atividades de Cora Weiss em uma perspectiva adequada. John Baez publicou um anúncio de página inteira no New York Times com um apelo à consciência do Vietnã do Norte. Ela recrutou vários ex-ativistas anti-guerra para assinarem seu apelo aos comunistas para que demonstrassem mais humanidade no tratamento de seus opositores. No entanto, assim que sua declaração veio a público, Baez foi atacada por Tom Hayden e Jane Fonda, que a acusaram de ser um instrumento da CIA. Um contra-anúncio foi organizado por Cora Weiss, que havia viajado a Hanoi e colaborado com o regime na tortura de prisioneiros de guerra americanos. O anúncio de Weiss elogiava os comunistas por sua moderação na condução da paz. Cora Weiss tem um longo histórico de apoio às Nações Unidas, começando nos anos 1950, quando acolhia peticionários que buscavam independência na África colonial. Weiss foi co-iniciadora da Petição pela Paz das Mulheres à Assembleia Geral da ONU, que pedia a transferência de 5% dos orçamentos militares por ano, durante 5 anos, para apoiar o desenvolvimento sustentável e programas de empoderamento feminino. Cora Weiss e o falecido Richard Barnett, também membro do Conselho de Relações Exteriores, estavam entre os principais associados do IPS que fizeram a peregrinação de Jane Fonda e Tom Hayden a Hanoi, para conferenciar com o governo comunista do Vietnã do Norte. A senhora Weiss também foi figura de destaque na Coalizão Popular pela Paz e Justiça, PCPJ, liderando manifestações e esforços de lobby em campanhas pacifistas específicas da PCPJ, incluindo o Tratado Popular de Paz, o Compromisso de Ação Cidadã e a campanha de despejo de Nixon. Ela foi uma das mentes por trás das resoluções da Assembleia pela Paz e Independência dos Povos da Indochina, realizada em Versalhes, França, em fevereiro de 1972. Weiss manteve alianças estreitas com grupos religiosos atuantes em questões de paz, como o clero e leigos preocupados com o Vietnã, o Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho Interreligioso. Em 1985, foi delegada do Conselho Mundial de Igrejas à Terceira Conferência Internacional sobre Mulheres, na década da mulher em Nairobi, e também a Conferência de Pequim sobre Mulheres em agosto de 1995. Nesses fóruns, costumava discursar sobre guerra, conflitos, prevenção e alternativas à violência. Como presidente do Apelo de Haia pela Paz de 1999, Cora Weiss lançou um grande movimento de sociedade civil, ONGs, que ajudou a construir durante seus muitos anos de dedicação às causas do socialismo radical, do marxismo e do ativismo pacifista. Cora Weiss também é dirigente principal do International Peace Bureau, vice-presidente do Comitê Diretivo da Brigada Internacional da Paz entre 1997 e 2000 e de outras organizações de fachada da esquerda. Assim como a esposa, Peter Weiss apresenta um perfil camaleônico. Com a dissolução da União Soviética, adotou uma nova imagem como progressista lutando por direitos humanos, desarmamento e paz mundial. Suas associações com pessoas de mentalidade semelhante se estendem por todo o mundo, desde o Partido Democrático Socialista nos Estados Unidos até o Congresso Nacional Africano na África do Sul, do Movimento de Libertação em Mianmar ao Congresso Nacional nos Países Baixos. Peter Weiss tem uma longa associação com a National Lawyers Guild, Associação Nacional de Advogados,
uma entidade de advogados radicais fundada em 1936 com auxílio de membros do Partido Comunista dos Estados Unidos e chegou a atuar no Conselho de Curadores. A National Lawyers Guild conduziu casos importantes contra agências de inteligência dos Estados Unidos, representou os interesses do desertor da CIA Philip Agee e frequentemente apoiou grupos envolvidos com movimentos de resistência e terrorismo estrangeiro, desde membros da gangue Baader-Meinhof até o Partido Socialista Porto-Riquenho. A National Lawyers Guild é a seção norte-americana da Associação Internacional de Advogados Democráticos, IADL, de origem soviético-russa. Por cerca de 15 anos, Peter Weiss foi um dos líderes do Center for Constitutional Rights, Centro pelos Direitos Constitucionais, CCR. O centro foi fundado em 1966 por 3 líderes da National Lawyers Guild, William Constler, Morton Stavisz e Arthur Kinoy. Também colaboraram o falecido Ben Smith, agente registrado do governo cubano, e o próprio Peter Weiss. O CCR representou a família de Charles Orman, assassinado no Chile logo após o golpe de Pinochet, em um processo contra Henry Kissinger e outros altos funcionários do governo dos Estados Unidos. Quando o centro defendeu Delfim Ramos, membro do Partido Socialista Porto-Riquenho acusado de posse de explosivos roubados, a equipe de defesa declarou que representava Ramos de modo a não apenas expor as motivações políticas do governo com a acusação, mas também revelar a natureza opressora da relação colonial. O centro também moveu ações judiciais para auxiliar guerrilheiros de El Salvador e o governo cubano, além de publicar materiais dos sandinistas da Nicarágua. Um dos artigos publicados no boletim do centro, Fight the Right, em maio de 1981, tinha como título O Reinado de Terror de Reagan. Um manifesto socialista para o início do século XXI. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, a extrema-esquerda ficou encalhada como um pequeno barco em um banco de areia marxista, enquanto a União Soviética era varrida pela maré que recuava. Ativistas de esquerda se ocuparam com contínua agitação e propaganda contra o Ocidente, incluindo movimentos antinucleares, anti-apartheid, anti-comércio de armas, lícito e ilícito, contra as bases americanas nas Filipinas, contra a Guerra do Golfo e contra as ações dos Estados Unidos na América Central. Eles também criticaram o novo conceito estratégico da OTAN, criaram cenários fictícios e alarmistas sobre o conceito militar americano de guerra de baixa intensidade e perseguiram temas semelhantes que levariam à abolição da guerra. No entanto, a esquerda no início dos anos 1990, tanto na liderança quanto na base, parecia carecer daquela fome de luta que marcou seus tempos áureos de oposição durante a Guerra Fria. Para eles, a primeira metade dos anos 1990 foi passada principalmente no deserto, tentando primeiro lidar com a constatação de que a prometida revolução comunista não ocorreria, ou pelo menos não da forma como a liderança havia prometido, e, em segundo lugar, para determinar o rumo de seu ativismo futuro em prol da renovação e reemergência marxista por meio do movimento internacional pela paz. A esquerda, especialmente os socialistas radicais, marxistas e ativistas pela paz, enfrentavam uma crise de identidade. Entre si, lamentavam como um coro desafinado sobre como se distinguir dos liberais, seus aliados naturais, mas sempre a certa distância, e dos conservadores. Como chamar-se socialista era considerado contraproducente nos Estados Unidos devido à hipérbole macartista dos anos 1950 contra o comunismo e o movimento socialista internacional. Alguns esquerdistas passaram a se autodenominar sociais-democratas, outros progressistas e, para muitos, progressistas sociais. Eles usavam descaradamente o fantasma de McCarthy a seu favor, abafando o debate sobre seu apoio a causas radicais e atacando críticos como culpados de macartismo. Dentro dessa busca por identidade, entretanto, surgiu um novo pensamento sobre a reorientação da cultura socialista de ativismo político mundial. Embora o colapso da União Soviética e do socialismo em vários outros países parecesse negar a maior parte do que a extrema esquerda acreditava, eles rejeitavam a ideia de que esses eventos tivessem algum significado real para o futuro revolucionário. Para os extremistas de esquerda, foi apenas o socialismo realmente existente que fracassou, explica David Horowitz. O socialismo real ainda não tinha sido tentado. Socialismo ainda era o nome de seu desejo. Horowitz continua que, como os esquerdistas são revolucionários, na busca por criar um futuro sonhado que permanece imune aos eventos atuais, eles podem viver confortavelmente em uma realidade rejeitada pelas novas condições objetivas. Enquanto isso, a política radical da transformação social, criada por professores marxistas e socialistas nas universidades americanas, ia de encontro à história recente que documentava as ações repressivas e sangrentas dos regimes do mundo comunista liderado pela União Soviética. A busca do movimento internacional pela paz por novas questões no centro dos eventos globais humanos deu seu primeiro fruto na altamente bem-sucedida campanha contra minas terrestres.
Organizada em ONGs pelo mundo, seu ativismo político surpreendeu governos nacionais despreparados para o apoio público sustentado que resultou em uma proibição global das minas terrestres. Combinando controle centralizado por um conselho de diretores de elite dominado pela esquerda e execução descentralizada por ONGs apoiadoras, essa equipe de ação contou com uma ampla gama de funcionários governamentais das Nações Unidas, da União Europeia e de governos nacionais, além de pessoas de estatura mundial como a saudosa princesa Diana, entre outros. A campanha contra minas terrestres também serviu como projeto piloto para uma nova empresa multinacional de ONGs, uma que impulsionaria o movimento esquerdista no novo milênio. Em 1999, a esquerda já podia ser vista como emergindo de seus anos no deserto e ativamente se dedicando à restauração ou fortalecimento do movimento internacional pela paz. Da mesma forma, as coalizões foram reforçadas com sindicatos, movimentos de libertação nacional, organizações religiosas e uma série de grupos ativistas especializados em direitos humanos, refugiados e deslocados, desenvolvimento econômico, desarmamento convencional e nuclear, prevenção de conflitos, manutenção da paz, ajuda humanitária, programas para minorias, mulheres e crianças, além de outros envolvidos em resolução de conflitos não violentos. Peter Weiss é visitante frequente da ONU e participa de muitos de seus painéis de discussão. Essas participações podem ser vistas como sessões de nutrição, uma presença para garantir a contínua penetração da extrema esquerda no organismo mundial. Em cooperação com o secretário-geral da ONU Kofi Annan, Cora Weiss liderou a formação do Apelo de Haia pela Paz, Hagia Appeal for Peace, que combina e integra a governança global da ONU, cidadania mundial, direitos humanos e paz internacional. Em resposta a um apelo feito por 4 ONGs da esquerda radical, International Peace Bureau, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, e ALANA, e o World Federalist Movement, quase 10.000 ativistas. Representantes governamentais e líderes comunitários de mais de 100 países participaram de uma conferência realizada de 11 a 15 de maio de 1999 em Haia. Na prática, o Apelo de Haia pela Paz foi uma celebração e uma plataforma de lançamento para uma nova corporação multinacional composta por centenas de organizações não governamentais. Cerca de 400 painéis, workshops e mesas redondas serviram como fóruns para que os participantes discutissem e debatessem mecanismos para abolir a guerra e criar uma cultura de paz no século XXI. O Apelo de Haia, dominado por esquerdistas radicais que se apresentam como progressistas sociais, defendeu a criação de novas parcerias entre cidadãos, governos e organizações internacionais para ajudar a avançar rumo à paz. Na realidade, trata-se de vinho velho em odres novos, já que a tradicional retórica anti-Ocidente e anti-Estados Unidos da esquerda foi vestida de respeitabilidade na ordem pós-Guerra Fria. A crescente influência dentro da ONU e da União Europeia em relação a uma série de políticas e programas de advocacia de esquerda confere a seus proponentes um ar de aceitação social no uso de recursos da ONU, da UE e de governos nacionais, na maioria fornecidos pela América do Norte e Europa Ocidental. Peter Weiss declarou claramente o propósito do movimento internacional pela paz. O único propósito do Apelo de Haia é enviar uma mensagem clara aos formuladores de políticas mundiais sobre como eliminar as causas da guerra, incluindo racismo, colonialismo, pobreza e outras violações de direitos humanos, a limitação dos arsenais a um nível razoável para a defesa territorial, a eliminação de todas as armas de destruição em massa, incluindo as nucleares, o estabelecimento e a utilização de mecanismos de resolução de conflitos, como medida transitória a caminho da abolição da guerra, melhorias no direito humanitário e, mais importante, a criação de uma cultura de paz para os povos do mundo oprimidos pela guerra. Entre os palestrantes da reunião de Haia em maio de 1999 estavam Kofi Annan, secretário-geral da ONU, Nulin Eizer, diretora executiva do Fundo de Desenvolvimento da ONU para Mulheres, Carol Bellamy, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o juiz Christopher Vera Mantri, vice-presidente da Corte Internacional de Justiça, Jody Williams, embaixador internacional da Campanha Internacional para a Proibição das Minas Terrestres, Josias Van Aartsen, ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, Pierre Sochori, vice-ministro das Relações Exteriores da Suécia, David Andrews, TD, ministro das Relações Exteriores da Irlanda, o arcebispo Desmond Tutu, e Sua Majestade a Rainha Noor da Jordânia. Jimmy Carter, Nelson Mandela e outras personalidades enviaram mensagens de apoio. O Apelo de Haia pela Paz, nome da nova corporação multinacional de ONGs, foi saudado por seus organizadores como um grande sucesso. Esta nova empresa ativista está organizada em 7 grandes departamentos ou áreas operacionais.
Essas diretorias corporativas são mutuamente complementares e responsáveis perante o presidente e diretor executivo e um conselho de administração por todas as operações. A execução descentralizada por ONGs independentes, que participam de alianças e cocas em regiões ou temas específicos é enfatizada, segundo linhas políticas prescritas pelo Apelo de Haia pela Paz. Como o Apelo de Haia é frequentemente a fonte direta, fonte intermediária ou autoridade aprovadora para doadores que contribuem com fundos para as ONGs independentes participantes, o controle centralizado sobre a multidão de ONGs está assegurado. A Agenda de Haia para a Paz e Justiça para o Século XXI, um documento distribuído durante a Conferência de maio de 1999, representa o que deveria ser chamado de um manifesto socialista para o início do século XXI. Este manifesto, que também é distribuído como documento da ONU, representa aquilo que as ONGs e indivíduos associados ao movimento internacional pela paz consideram alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Sua premissa básica sustenta um plano de ação socialista para minar e destruir o Estado-nação soberano como fonte da legitimidade internacional da ONU, de maneira surpreendentemente franca. Em muitos casos, os governos do mundo manifestamente falharam em cumprir sua responsabilidade de prevenir conflitos, proteger civis, acabar com a guerra, erradicar o colonialismo, garantir os direitos humanos e criar as condições para a paz permanente. Portanto, essa missão histórica e responsabilidade não podem ser confiadas aos governos. Uma proposição-chave no Manifesto Socialista Contemporâneo é fazer da segurança humana o ponto central do plano de ação. Baseando-se no direito internacional humanitário e nos direitos humanos para reforçar a premissa básica de que não se pode confiar nos governos para prevenir guerras, os esquerdistas redefinem a segurança em termos de necessidades humanas. Finalmente, eles apontam as armas pequenas como uma ameaça à segurança humana, o que torna este tema aceitável para a atenção concentrada da ONU e seus parceiros da sociedade civil, ONGs, assim como da União Europeia. Estender um ramo de oliveira às ONGs baseadas na fé e ao movimento sindical internacional assegura uma unidade de esforço sob a liderança de Cora e Peter Weiss, os criadores do Apelo de Haia pela Paz. O Apelo de Haia pela Paz, como uma empresa multinacional guarda-chuva, conduz suas operações diárias por meio de 4 ONGs ativistas: World Federalist Movement, International Peace Bureau, International Physicians for the Prevention of Nuclear War e International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Esses centros de ação mantêm alianças com inúmeras ONGs internacionais ligadas à frente, apoiando o Manifesto Socialista Internacional. Como copatrocinador do Apelo de Haia pela Paz de 1999, o World Federalist Movement, WFM, concentrou-se em seus objetivos históricos de criar uma paz duradoura, prevenir conflitos e proteger civis. Desde sua fundação em 1947, o propósito do WFM tem sido transferir a Carta e a ONU para uma ordem legal democrática capaz de prevenir a guerra e fazer cumprir a paz. O federalismo mundial resultante possibilitaria a redução do tamanho das forças armadas e promoveria a transferência do poder político e das responsabilidades para os níveis mais apropriados de governo. Os federalistas mundiais também apoiam a criação de estruturas globais que sejam responsáveis perante os cidadãos do mundo. William Rua Pace, do World Federalist Movement, atuou como secretário-geral do Apelo de Haia pela Paz em sua fundação em maio de 1999. Ele discursou eloquentemente, dizendo que um de nossos principais objetivos era prevenir guerras futuras. Ele afirmou: a sociedade civil global está exigindo novas abordagens, estratégias alternativas de baixo para cima baseadas nos cidadãos para a paz, alerta precoce e prevenção de conflitos. Outro co-convocador do Apelo de Haia pela Paz foi o International Peace Bureau, IPB. Esta ONG foi fundada em 1892 e sempre foi crítica quanto à forma como tanto a Liga das Nações quanto as Nações Unidas foram manipuladas pelos estados e interesses mais poderosos. Conta com 170 organizações membros em mais de 40 países. O IPB foca no apoio às iniciativas de paz e desarmamento tomadas pela ONU, e dedica a maior parte de seus recursos para informar e ajudar campanhas de base pela paz. Cora Weiss atuou como vice-presidente e membro do comitê diretor do IPB. A Fundação Samuel Rubin, liderada por Cora Weiss, também foi uma doadora institucional. O IPB desempenha papel central no Comitê Especial de ONGs para Desarmamento, sediado em Genebra. 36. Os governos estão muito nas mãos dos militares, disse Colin Archer, secretário-geral do International Peace Bureau em Genebra, citado na inauguração do Apelo de Haia pela Paz. Eles não são necessariamente responsáveis perante o povo. Milhões de pessoas ao redor do mundo não têm água potável, mas em muitos países o gasto militar está em alta. 37. A International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPVANF,
Um terceiro centro de ação do Manifesto Socialista é uma federação de organizações médicas nacionais em 58 países, representando dezenas de milhares de médicos, estudantes de medicina, outros profissionais da saúde e cidadãos preocupados que compartilham o objetivo comum de criar um mundo mais pacífico e seguro, livre da ameaça da aniquilação nuclear. Para tanto, os membros da IPNV educam o público e organizam manifestações contra políticas governamentais. 38. Um quarto grupo ativista, a International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, IALANA, foi criada em 1988 com o objetivo de prevenir a guerra nuclear por meio de mecanismos internacionais de desarmamento e resolução de conflitos. Como co-iniciadora do Apelo de Haia pela Paz, a IALANA tem se envolvido profundamente nos esforços para definir mecanismos para abolir a guerra e criar uma cultura de paz. A IALANA continua seu papel fundamental nessa campanha pela paz e na coalizão bem-sucedida de centenas de ONGs apoiadoras. 39. 7 ações principais iniciadas pelo Apelo de Haia pela Paz em apoio às Nações Unidas incluíram medidas para restringir a posse e o comércio de armas pequenas, estabelecer um Tribunal Penal Internacional, entrado em vigor em 1º de julho de 2002, banir minas terrestres, abolir armas nucleares, eliminar injustiças sociais e econômicas para prevenir guerras, impedir o uso de criança-soldado e conduzir uma campanha global de educação para a paz, que na realidade é propaganda socialista e desinformação. Movimento pela Paz. Como guerreiros na névoa de uma floresta tropical, o Movimento Internacional de Paz da Esquerda, reinventada em 1999, começou a lançar novas voles de flechas envenenadas contra os formuladores de políticas ocidentais, a partir das sombras de uma gigantesca frente multinacional, o Apelo de Haia pela Paz. Esta corporação multinacional de ONGs lançada em maio de 1999 mascara um ativismo político permanente dentro das Nações Unidas para moldar ações políticas contra o Ocidente capitalista. O plano de ação do Apelo de Haia, em grande parte devido ao vigoroso ativismo da esquerda dentro do sistema da ONU, está alinhado com a agenda da ONU e tem conexões com os movimentos progressistas socialista-marxistas na América do Norte, Europa e com o movimento pacifista japonês. Yoko Furuyama, representando a Peace Boat Japão no Apelo de Haia pela Paz de 1999, comprometeu os japoneses a realizar 2 viagens ao redor do mundo para espalhar a palavra sobre as discussões do Apelo de Haia e a identificação das questões de paz e direitos humanos para toda a humanidade. Quando um navio pacifista oceânico viaja a um lugar problemático, pessoas se reúnem em terra ou a bordo para discutir questões de paz e iniciativas locais. A Peace Boat procura levar essas vozes às reuniões com instituições internacionais para ajudar os ativistas a entenderem melhor o problema em questão. É importante para os pacifistas japoneses tomar a iniciativa antes que a guerra comece, a fim de preveni-la. O Japão organiza essas viagens de paz desde 1983. Como esforço colateral, os japoneses dizem que, por terem um grande navio, também transportam bens de ajuda humanitária. Eles também carregam artesanato que é vendido nos portos seguintes para apoiar o desenvolvimento sustentável das populações locais. 40. Até janeiro de 2008, mais de 60 viagens de paz haviam sido realizadas. A Peace Boat visitou mais de 100 portos em mais de 80 países. Navios de passageiros fretados oferecem espaços abertos que são usados para acomodar discussões de paz, com cerca de 50 educadores convidados a bordo, vindos de todo o mundo. As atividades educacionais incluem oficinas e palestras de educação para a paz, além de programas de línguas e culturais. O programa de paz é orientado para questões contemporâneas que afetam os países visitados, bem como para discussões especializadas sobre temas globais. Os japoneses também ofereceram fóruns abertos durante as viagens da Peace Boat ao redor do mundo. A Peace Boat oferece um espaço neutro para o networking entre grupos que compartilham preocupações comuns, especialmente aqueles grupos da sociedade civil que não conseguem se reunir ou participar de grandes conferências internacionais. Em setembro de 2007, a Peace Boat começou a colaborar com a campanha Prefeitos pela Paz para convocar executivos municipais ao redor do mundo a apoiarem e participarem de ações globais pela abolição das armas nucleares. A 59ª Viagem Global pela Paz, em setembro de 2007, colaborou com os gabinetes de prefeitos ao longo de toda a rota da viagem. Esse programa começou em 1982, quando os prefeitos de Hiroshima e Nagasaki convocaram líderes municipais do mundo inteiro a se juntarem a eles em seus esforços antinucleares. Em janeiro de 2008, mais de 2.000 prefeitos em quase 200 cidades ao redor do mundo haviam apoiado o programa de paz. Os organizadores anunciaram que a 7ª Conferência Geral dos Prefeitos pela Paz em 2009 seria realizada em Nagasaki, onde esperam fortalecer as relações com outras organizações não governamentais e aumentar a demanda pública pela abolição nuclear. 42.
A campanha global para a educação pela paz de Cora Weiss está em processo de criar uma Peace Boat US, similar à Peace Boat do Japão. Ela vinculou a propaganda e a desinformação do apelo de Aya ao artigo 9 da Constituição do Japão. Escrito pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, o artigo 9 simplesmente renuncia ao direito de fazer guerra e de manter forças armadas para esse propósito. Assim, a Peace Boat US, dedicada a construir uma cultura de paz ao redor do mundo, adotou a campanha global do artigo 9 para abolir a guerra. A Peace Boat US é uma organização isenta de impostos fundada em 2006. Seu propósito é estender a experiência da Peace Boat desenvolvida pelo Japão para falantes de inglês. A Peace Boat US é uma campanha flutuante de educação para a paz. Assim como o programa japonês, pessoas de todas as idades nos portos de escala são trazidas a bordo para receber uma propaganda quente retirada dos bastidores do apelo de Aya pela paz. As pessoas da Peace Boat US pintam imagens agradáveis de ativistas simplesmente de mãos dadas, sorrindo e com halos imaginários sobre suas cabeças. Peace Boat US está trabalhando para promover paz, direitos humanos, desenvolvimento justo e sustentável e respeito ao meio ambiente nos Estados Unidos e no mundo. Quem pode se opor a uma declaração de propósito tão simples? 43. O apelo de Aya pela paz também desencadeou uma campanha global para educação pela paz. A iniciativa insiste que a educação para a paz seja obrigatória em todos os níveis do sistema educacional e exige que os ministérios da educação implementem sistematicamente iniciativas de educação para a paz em níveis locais e nacionais. A campanha está sendo realizada por meio de uma rede global de associações educacionais e forças-tarefa regionais, nacionais e locais compostas por cidadãos e educadores. 44. Cora Weiss, presidente do apelo de Aya pela paz, em um discurso em junho de 1999 em São Petersburgo, Rússia, descreveu o encontro em Aya como a maior conferência pela paz do tipo já realizada. Essa iniciativa da sociedade civil, disse ela, reuniu quase 10.000 pessoas de governos nacionais, organizações governamentais internacionais, ONGs e líderes de outras entidades cívicas. Notando que armas pequenas são um grande problema, a senhora Weiss acrescentou que eliminar armas pequenas, desde pistolas até rifles, é assim como o primeiro passo para a abolição da escravidão foi a abolição do comércio de escravos. Então o primeiro passo para a abolição de arsenais nacionais excessivos deveria ser a abolição do comércio de armas. 45. A tradicional propaganda paz da extrema esquerda continuou a jorrar do apelo de Aya pela paz em nome das Nações Unidas. Cora Weiss discursou no 4º Congresso Europeu de Educação pela Paz em Hamburgo, Alemanha, em junho de 2003, ostensivamente para falar sobre educação, mas na realidade adotou a conhecida linha de propaganda anti-Estados Unidos. Ela saudou os educadores para a paz reunidos, enfatizando a importância da ajuda deles para moldar as mentes e a direção de todos os futuros habitantes da Terra. A senhora Weiss perguntou retoricamente, por que soldados britânicos e americanos estão no Iraque? Por que os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque se o Conselho de Segurança da ONU não autorizou a ação? Onde estão as armas de destruição em massa que representavam uma ameaça iminente para justificar a guerra? Questionava-se. Ela, Cora Weiss, defendia que precisamos ensinar a importância de fortalecer as Nações Unidas. Precisamos de segurança humana, não segurança nacional. 46. Esse tema está na base da agenda anti-Estado-nação da extrema esquerda, que visa conduzir o mundo para uma governança socialista. O apelo de Aya pela paz também oferece um kit para educadores da paz, intitulado Learning to Abolish War, Teaching Toward the Culture of Peace, Aprendendo a Abolir a Guerra, ensinando em direção a uma cultura de paz, que destaca os principais pontos de propaganda e desinformação a serem usados ao abordar escolas de ensino fundamental, médio e secundário nos Estados Unidos e no mundo todo. Para os alunos das séries 4 a 6, eles devem ser guiados a entender que a paz é, e a cultura de paz será, consequência dos esforços de indivíduos e grupos comprometidos em promover a paz por meio de ações pessoais e esforços cooperativos. A sociedade civil, leia-se, ONGs, é formada por esses indivíduos e grupos. 47. Nas séries intermediárias, 6 a 9, é sugerida uma pesquisa sobre violência para dar uma visão geral do estado do mundo. Para começar a aprender as formas de paz e o que é necessário para desenvolver uma cultura de paz, os estudantes precisam entender a cultura da violência e como ela afeta nossas vidas. E para as séries 8 a 12, a visão de Cora explica: educadores para a paz há muito entendem a necessidade de cultivar a imaginação moral dos aprendizes, para capacitá-los a ver a paz como uma condição real de um futuro preferido e possível. A tarefa educacional então se torna o desenho e a transmissão do aprendizado necessário para promover as mudanças que podem tornar o possível improvável. 48.
O professor francês Jacques Ellul, em sua obra Propaganda, The Formation of Men's Attitudes, sustentava que a propaganda moderna não poderia funcionar sem educação, ou mais precisamente pré-propaganda. Segundo Ellul, a educação condiciona a mente com vastas quantidades de informações incoerentes. 49 A propaganda e a desinformação subsequentes dão coerência ao conjunto dessas informações incoerentes de maneira consistente com as intenções do comunicador. Ao analisar a campanha global para a educação pela paz do apelo de Haia, fica evidente que Learning to Abolish War, Teaching a Culture of Peace não trata de educação genuína. Ao contrário, o programa educacional é uma campanha de pré-propaganda para inundar o público com verdades selecionadas e mentiras flagrantes, desinformação. Centenas de ONGs envolvidas em múltiplos aspectos do apelo de Haia endossaram a campanha global para a educação pela paz. Guerra é ruim. Paz é boa. Todos concordam. Mas quando essas declarações são aplicadas em contextos locais selecionados, tornam-se ferramentas para propaganda e desinformação. Embora propaganda e educação estejam relacionadas no processo geral de formação de opinião, o professor Terence H. Qualter argumentou persuasivamente que a essência da distinção entre propaganda e educação está na natureza deliberada da propaganda. Para colocar de forma simples e direta, o propósito da propaganda é controlar ações influenciando atitudes. 50. A tentativa deliberada de Cora Weiss, e da Rede Global de Educadores para a Paz que a apoia, é aproveitar-se dos estudantes ajudando a formar, controlar ou alterar suas atitudes para que tomem as ações desejadas pelo Programa de Cultura de Paz da ONU. Isso é evidência de propaganda, não de educação. Cora Weiss, ícone de longa data da extrema esquerda, soube usar habilmente o terreno comum entre educação e propaganda para esconder, à vista de todos, uma campanha universal de propaganda pela paz patrocinada pela ONU. O Programa de Propaganda da Paz da ONU não é apenas operado por uma coalizão de ativistas anti-guerra, mas tem foco contundente contra os Estados Unidos. Como demonstrado nos comentários de Cora Weiss em Hamburgo, Alemanha, os materiais educacionais fornecidos pelo apelo de Haia em nome da ONU não abordam os conceitos de soberania, liberdade individual, democracias responsivas a seus próprios cidadãos e outros temas essenciais para explicar uma real cultura de paz. Não se informa aos leitores que a primeira vítima de uma cultura de paz seria a liberdade individual. Tampouco se alerta como uma cultura de paz abriria espaços sociais, nos termos do revisionismo marxista de Gramsci, a serem preenchidos por socialistas revolucionários. O secretário-geral Kofi Annan encontrou uma forma de contornar os grandes ideais dos fundadores das Nações Unidas, e talvez até a letra dos documentos fundadores da ONU, para colocar a organização no caminho da governança global. Usando uma clique obscura de conselheiros por canais paralelos, o secretário-geral colocou a ONU em oposição à autoridade soberana dos Estados-nação, não apenas dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mas também dos países da Assembleia Geral. Esses conselheiros, Maurice Strong, Jeffrey Sachs e Cora Weiss, não apenas utilizaram recursos da ONU para promover a agenda da governança global, mas também conseguiram captar dinheiro para os esforços da ONU junto a governos progressistas, fundações e o setor empresarial. A chave para abrir o cofre das doações foi um canal criado pelas chamadas Organizações da Sociedade Civil, ou, mais precisamente, Organizações Não Governamentais, ONGs. Como cupins formosanos vorazes, essas ONGs ultra-esquerdistas foram habilitadas pelos canais paralelos da ONU para buscar recursos de doadores para os projetos da ONU aos quais estavam associadas. Não haveria governança global, programa antipobreza do milênio, ou campanha de propaganda anti-guerra sem financiamento externo. O objetivo é engajar cada vez mais dessas chamadas organizações da sociedade civil para diluir a autoridade dos Estados soberanos dentro da ONU. Essas grandes táticas gramscianas de subversão colocaram a ONU num caminho para criar um mundo sem fronteiras, com cidadania global e uma burocracia internacional impessoal e dominante sobre os próprios países que a criaram. Morte do Estado-nação. A transição da soberania estatal para uma governança socialista mundial acontecerá silenciosamente, sem alarde. Um dia, os americanos podem acordar e descobrir que a Declaração de Independência foi emendada para eliminar qualquer referência transcendente a ser dotados por seu criador, que a Declaração de Direitos, Bill of Rights, foi reestruturada para acomodar mudanças multiculturais, e que a Constituição foi descartada como ultrapassada e irrelevante. Tudo isso acontecerá para abrir espaço para que as Nações Unidas, ou alguma entidade global semelhante, nos guie rumo à governança socialista mundial, um mundo sem fronteiras. É exatamente essa conspiração contra o eleitorado e o governo americano que os progressistas socialistas marxistas têm em mente. Sigam a fórmula de Gramsci: mudar a cultura, destruir o cristianismo, minar a valorização popular do patrimônio americano, infiltrar-se no poder pelas urnas,
consolidar a posição política e iniciar a trajetória rumo à governança socialista mundial por meio de uma ONU cooptada. Este processo é facilitado por movimentos globais que abraçam a paz, os direitos humanos e o meio ambiente, liderados pelo Apelo de Haia pela Paz, a avó do Institute for Police Studies.